Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos resolver uma questão da Banca Vunesp, desta vez da cidade de Valinhos, concurso realizado no dia 28 do mês de abril, um dos mais recentes. E mais uma vez uma questão ligada à interpretação textual por meio de tirinhas. Lembrando que é um recurso muito utilizado pela Banca Vunesp para testar ali o conhecimento dos seus candidatos. Neste exercício, nós vamos ter que estabelecer conexões entre as palavras equivalentes, ou seja, a questão de sinonímia. Para quem deseja passar aí em uma prova da Vunesp, precisa prestar muita atenção em relação às palavras equivalentes, estudar bastante o sentido tanto das palavras opostas como das palavras que sejam equivalentes, ou seja, a questão da sinonímia e da antonímia. Vamos então verificar aí qual o contexto, o que se passa com esses personagens, para que nós possamos aí comentar cada uma das alternativas e verificar qual a correta. Nestes exercícios em que são trabalhados tirinhas, uma dica: o que ajuda bastante é prestar atenção em todo o cenário, na reação de cada um dos personagens, sim, para que possamos estabelecer aí uma relação de sentido. Então temos aí um quadrinho, uma tirinha da Níquel Náusea, como referência a Fernando Gonzalez, Folha de São Paulo, 8 de abril de 2013. Então verifiquem que no primeiro quadrinho temos dois galos que observam atentamente um outro galo que está mais à frente, andando ali de uma forma decidida, de uma forma corajosa. E esses dois galos dizem o seguinte: aquele cara é um conquistador barato. Então prestem atenção nesse termo, conquistador barato. Nós temos ali o conquistador, que é o substantivo, barato, que é o adjetivo, que é como ele está sendo qualificado. E quando alguém fala, ele é um conquistador barato, ou seja, ele age de uma forma impulsiva, sim, a quem ele está de olho. Ele se declara independente se irá levar um sim ou não da pessoa a qual ele almeja. No segundo quadrinho, nós já verificamos os dois galos logo ao fundo do cenário. E eles observam ali a fala do galo, que é considerado um conquistador barato, que diz: aceita esta espiga como prova do meu amor. E a galinha, vocês percebem a reação dela, toda encantada, sim, toda prazerosa, satisfeita, respondendo: que delicado, o lacinho é uma minhoca. E o enunciado vai nos pedir o seguinte: observando a cena, é correto concluir que, em relação ao conquistador barato que se comporta, verifique que nós temos 3 lacunas para que nós possamos preencher conforme as alternativas que nos é apresentado abaixo. Notem aí que conquistador barato está em destaque. Então, qual que é o comportamento que nós vamos ter que analisar primeiro? O do galo, que é considerado conquistador barato, que deu a espiga para a galinha. Então vamos voltar à questão. Observando a cena, é correto concluir que, em relação ao conquistador barato que se comporta, daí nós temos que verificar qual que é a forma como ele se comporta, qual que é o modo. Na sequência, os outros galos e a galinha se sentem, respectivamente, e mais 2 espaços para que nós aí possamos preencher. Prestem muita atenção que nas provas da Vunesp, eles gostam muito de colocar esse termo respectivamente. E o que isso significa é seguir uma sequência, verificar qual ação vem primeiro, qual que vem segundo, qual que vem terceiro. Então, nós vamos ter que verificar primeiramente qual que foi o modo que o conquistador barato, que é o galo, reagiu. E, na segunda vez, no segundo quadrinho, os outros galos, que são os 2 galos que estavam observando a ação. E, por último, a reação da galinha. As lacunas da frase devem ser preenchidas correta e respectivamente por. Então, repetindo, respectivamente, seguindo uma ordem. Do galo conquistador barato, dos 2 galos que estavam observando e, por último, da galinha. Então, alternativa A. O
O galo, o conquistador barato, agiu de forma indecorosa? Então verifiquem aí, se eu não souber estabelecer uma relação de sentido, uma equivalência, substituir por uma outra palavra do mesmo sentido, eu não vou conseguir responder essa questão. Indecorosa, o que nós podemos entender por isso? Uma pessoa indecorosa é uma pessoa que age indecentemente. Ela age de uma forma indigna, obscena. Ele agiu dessa maneira com a galinha? Não, ele tinha o alvo, que era o quê? Conquistá-la, chamar a atenção. Então nunca que ele iria se dirigir a ela de uma forma ali indecente. Resignados aí se refere a quem? Já se refere aos galos. Eles agiram de forma resignada? Mas o que é ser resignado? Resignado é sinônimo para conformado. Eles agiram de forma conformada com a situação? Não. Eles estavam ali, certo? Bem revoltados com a forma, sim, como ele iria se dirigir à galinha. E a galinha se destacou ali no quadrinho de forma insegura? Não, ela ficou bem segura, ela ficou bem feliz, certo? Com o presente que o galo deu a ela. Então, a alternativa A, nós já podemos descartar. Alternativa B. Reticentemente. Este reticentemente, respectivamente, está ligado a quem? Ao galo. Ele agiu de forma reticente? E o que é agir de forma reticente? Reticente é aquele que hesita, que vacila. Ele vacilou ao chegar na galinha? Não, muito pelo contrário. Ele foi ali de uma forma corajosa e deu o presente a ela, que gostou muito, por sinal. E os galos? Agiram irritadamente? Não. E a galinha? Ficou indecisa em receber o presente que o galo deu a ela? De forma alguma, ela estava bem decidida a receber esse presente. Alternativa C. O galo agiu de forma romântica? Essa daria para confundir, se não fosse pelo termo conquistador barato. Conquistador barato nem sempre age de forma romântica. Ele age ali com a intenção de conquistar, fazer algum galanteio. Na verdade, ele é um galanteador. Então, esse termo romântico não se enquadra. Os galos que estão observando agem de forma vaidosa? Também não. Eles estão ali, certo, bem revoltados com a situação. E a galinha age de forma apaixonada? Verifiquem que tem até um coraçãozinho ali, certo, perto da galinha. Mas ela não conhecia anteriormente. Sim? Então ela não age de forma apaixonada. E sim, ela fica prazerosa, ela fica bem satisfeita com o presente que foi dado. Alternativa D. O galo que deu o presente à galinha agiu ardilosamente, de modo ardiloso? Ardiloso nós já vamos pensar de forma cruel, sim, de uma forma indelicada. Ele agiu dessa forma? Não, muito pelo contrário. Ele é um conquistador barato, ele é galanteador, então ele nunca iria agir de uma forma cruel. E os galinhos se sentiram traídos? Também não. A galinha ficou desconfiada? Não, de forma alguma. Ela, logo que ele falou, ela já falou que o presente era muito delicado, então ela não ficou desconfiada dele. Então, nos sobra a alternativa E. Verifique aí. No primeiro quadrinho, o galo que estava com a espiga, o conquistador barato, estava ali andando de uma forma decidida. Ele estava ali com uma feição de ousadia. Ele estava ali tomado de coragem para chegar até a galinha. Em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele vacilou. Sim, então, ousadamente se enquadra aí perfeitamente a atitude do galo conquistador barato. Os outros galos ficaram indignados? Sim, eles ficaram indignados por ver como a galinha recebeu, de uma forma tão rápida, o presente que foi oferecido pelo conquistador barato. Então, eles ficaram indignados com essa reação. E a galinha se sentiu como? Lisonjeada, toda prazerosa, assim, de verificar que recebeu um presente tão delicado, ainda mais amarrado com uma minhoca. Então, foi um sentimento de lisonja que ela recebeu, de adulação. Ela se sentiu adulada, prazerosa e satisfeita.
Então essa foi a dica. Sim, prestem muita atenção nesses exercícios com tirinhas. Estudem bastante a relação de sinônimos, mas não esqueça também de estudar as antonímias, que são a relação de sentidos opostos. Mas nessa interpretação textual com tirinha da VUNESP de Valinhos, trabalhou com a questão das sinonímias. Estudem sobre isso, leiam mais a respeito. Até a próxima e foco na missão. Até mais.